Olá, eu sou Eloá Freitas, assistente social, mãe da Baby Maia, esposa do Thiago e também mãe em espera pela via adotiva. E eu acho que para o primeiro vídeo desse canal não poderia ser outro. Eu quero compartilhar com vocês como a adoção entrou na minha vida. Na verdade, eu não sei especificar qual foi a data, porque parece que sempre fez parte de mim de alguma forma. Desde criança, nas conversas da escola, quando eu verbalizava que gostaria de ser mãe, esse sempre foi meu maior sonho. Eu lembro que as meninas falavam que queriam ser médicas, enfermeiras, modelo, e aí quando me perguntavam, eu falava, eu quero ser mãe. E aí elas falavam, não, Elô, profissão, eu não sei, eu sei que eu quero ser mãe, eu quero ter uma família grande, eu quero ser mãe de 4 filhos, eu sempre falava isso. E quando eles perguntavam, né, qualquer coisa relacionada à família, eu sempre falava, eu quero ter filhos biológicos e eu quero ter filhos pela via da adoção. Eu quero adotar. Sempre foi algo que esteve em meu coração, como uma vocação mesmo. E quando eu fui crescendo, que eu conheci o meu marido, o Thiago, eu falei pra ele, olha, amor, é o seguinte, eu quero muito ser mãe. Ele, ótimo, eu também quero ser pai. Falei, mas eu quero adotar um filho. E aí ele falou, não vejo problema. Ele não tinha aquilo como um sonho, como sempre foi pra mim, mas também não se opôs. E aí quando a gente casou, no primeiro ano, a gente já começou a tentar engravidar. E foi rápido, eu engravidei, eu casei em 2015 e em 2016 eu engravidei do meu primeiro filho. Porém, com 6 semanas, eu perdi o bebê. Quando a gente foi fazer a ultrassonografia, os batimentos já não davam mais para ser ouvidos. E, infelizmente, né, tive que passar por uma curetagem e eu sofri muito, assim, porque como sempre foi um ideal de vida, eu fui do céu ao outro lado, muito rápido, assim. Foram as semanas mais felizes e virou pra semana mais triste da minha vida de uma hora pra outra, né? Então eu costumava falar que era o Cadu, né? Eu dizia que ia botar o nome dele de Carlos Eduardo e de alguma forma ali eu sentia que era um menino, então a gente já viu positivo, já vamos ajeitar o quarto do Cadu, as coisas do Cadu e ali eu tinha muito forte no meu coração que eu seria mãe de menino, mas infelizmente eu perdi o bebê. E aí, depois disso, continuei tentando e foram ciclos e ciclos de negativos e eu comecei a ficar muito triste, questionar pra Deus, Senhor, por quê? Logo eu que sempre quis tanto, eu que sonhei com isso. E comecei a viver à espera de uma forma muito intensa, avassaladora. E eu hoje enxergo e vejo, consigo perceber que a dor da infertilidade me desviou um pouco do meu propósito. Não porque eu sonhei com a maternidade biológica com muita força, com toda a força que eu tinha em mim, porque não há mal nenhum em querer ter filhos biológicos, mas porque eu comecei a enxergar essa como a única possibilidade, sendo que nunca foi, pra mim nunca foi. Eu tinha muito certo na minha vida assim que eu queria adotar, então por que que durante esse período, porque durou 4 anos na minha vida, eu não falava sobre adoção, eu fingia que era um tema proibido lá em casa e a gente não morava nessa casa. E aí eu simplesmente vivi um tempo ali de cegueira espiritual. E aí já não contava mais os dias, o ano não contava mais em meses, eram os ciclos, só vivia isso, ver como engravidar, tomava chás, pílulas, tentava de todas as formas, até que conversando, e o Thiago via o meu sofrimento, ele falou assim, tá, a gente tenta uma FIV. Se você acha que é isso que vai trazer o nosso filho, a gente tenta uma FIV. E a gente não tinha a menor condição de fazer uma FIV. A gente pensou em vender o carro e eu encontrei um doutor nas redes sociais, ele se chama Dr. Rodolfo Salvato. Ele é um homem de Deus, é um pastor, e eu falei, eu preciso nessa consulta, eu preciso. E era uma consulta assim que também não estava compatível, não era compatível com o nosso orçamento, mas eu fiz um esforço, juntei o dinheiro, fomos lá, pagamos a consulta. Chegando lá, ele falou, quero ouvir a história de vocês. E aí eu contei um pouco e ele falou assim pro Thiago, lembro como se fosse hoje. Thiago, você quer mesmo ter esse filho? Aí o Thiago falou, quero. Aí ele falou assim, você está orando por esse filho? Eu olhei pra ele assim,
Na minha cabeça só passava assim, eu não acredito que eu paguei R$ 600 numa consulta pra ouvir que meu marido não está orando. Eu só conseguia pensar nisso. Mas tudo bem. Ouvimos e ele falou sobre Isaac, que intercedia, né, pra ter um filho e tudo mais. Falei, sim, iniciamos, ele passou uma série de exames pra gente fazer. Iniciei todo o processo ali pra fazer os exames, pra, né, ver se era viável uma FIV. Porém, veio a pandemia. E aí ligaram da clínica e falaram, olha, Elô, a gente vai precisar interromper todos os tratamentos, porque não sabe como vai ser. Então estamos proibidos de fazer qualquer tipo de fertilização, de procedimento, né, pra gerar mais vidas nesse momento. E aí eu falei, ok, fazer o quê? E aí eu lembro que eu tinha uma página chamada Fé e Fertilidade nessa época, onde muitas mulheres cristãs que também tinham passado por perdas gestacionais ou tentavam engravidar, acompanhavam ali, a gente estudava as mulheres da Bíblia. Eu tava muito, assim, intensa, eu sou muito intensa, então eu tava completamente envolta a esse assunto, partilhava isso, e aí eu lembro que ficou, e aí, vamos parar de tentar? E eu falei, gente, eu vou parar de tentar por quê? Porque tem uma pandemia rolando? Que hipocrisia é essa? Eu não tô no controle de nada, eu tô tentando engravidar há 4 anos, fazendo tudo certo, sabe? Aproveitando todo o ciclo possível e não consegui engravidar até agora. Então, se eu engravidar agora, justo na pandemia, porque é assim que Deus quis. E dito e feito, meus irmãos. Mas não foi tão simples assim. Eu passei por um processo ali com Deus de briga, de choro. E eu lembro como quando aconteceu uma virada de chave muito grande na minha vida, o Senhor, eu senti o Espírito Santo me confrontar em relação ao porquê eu queria tanto ser mãe e a motivação real, né, para isso. Eu fui confrontada na área da comparação, onde eu ficava questionando quando uma amiga ou quando uma pessoa da família engravidava. O Senhor, ele é um Deus de abundância, não é um Deus de escassez. Não é porque está acontecendo na vida do outro que vai faltar para você. O Senhor, ele pode fazer na vida do outro, na sua vida. E é assim, o nosso Deus, ele é um Deus abundante. O Espírito Santo foi trabalhando muitas coisas, me curando de muitas coisas. Até o dia que eu senti o Espírito Santo ministrar ao meu coração que Deus não queria me fazer mãe de um filho, como eu vinha clamando pra ele. Eu orava exatamente assim, Senhor, eu quero só um filho. Inclusive, capítulo 3, gente, do livro O Evangelho que Adota, eu conto toda essa história com mais detalhes. E aí eu fui ministrada e logo depois eu recebi uma profecia. Isso é muito importante, é uma parte muito bonita da minha vida. A Karine é minha amiga até hoje, ela me conhecia só do Instagram. E ela falou assim pra mim, Elô, eu tava orando por você. E eu senti Deus me falar que ele vai te dar um presente de aniversário. Eu falei, amém. Isso foi em maio, meu aniversário era em junho, 13 de junho. E aí eu falei, recebo, amém. E quando foi dia 11 mais ou menos de junho, eu fiz um teste de gravidez que deu negativo. Mas dia 13 de junho eu fiz um teste, no dia do meu aniversário, e deu positivo. Eu tava grávida da Maia. Então assim, foi muito especial, foi muito importante pra gente fazer a ultrassonografia, ouvir o coração batendo, porque só quem perde um bebê também sabe o quanto é tenso essa espera ali pra você ouvir o coração bater, o quanto dá medo de acontecer de novo. Não é fácil também, tá, gente? Não, pra quem sofreu perdas gestacionais, o fato de uma gravidez que dá certo também mexe muito com a gente. Que é algo que é uma mistura de alegria, de medo, de ansiedade, de angústia. Então, assim, é muito difícil. Enfim, vivemos a maternidade, a parentalidade com a Maia. E foi muito especial, a gravidez foi muito difícil também, a Maia nasceu prematura, mas ela é uma bênção em nossas vidas desde o primeiro dia de vida dela. Ela é uma filha, o Thiago fala assim, eu não posso comparar ninguém com a minha filha. Ela é fora da curva. E ela é, gente. Não é porque é minha filha, não. Mas Eu tenho um marido e gera a impressão que todos os pais acham isso dos seus próprios filhos. Mas ela é uma bênção pra nós, ela é perfeita pra nós. Somos muito gratos. E aí, depois da Baby Maia, nós já perdemos mais 2 bebês. Então, ao todo, nós perdemos 3 filhos. E é algo que eu não desejo pra ninguém, é algo muito doloroso. Mas também é algo que nos faz crescer absurdamente, amadurecer muito enquanto casal. E assim, no nosso caso, nos uniu ainda mais enquanto casal. E aumentou ainda mais a nossa convicção de que nós queremos ser pais de mais filhos.
E aí a gente já ouviu várias coisas. Mas não é melhor vocês desistirem de ter mais filhos? Deus já tirou 3, já permitiu que vocês perdessem 3 bebês, porque vocês insistem nisso. Por quê? Gente, eu tentei ter a minha filha por 4 anos. Se eu tivesse ouvido comentários como esses, a Maia não estaria aqui hoje. Então eu sinto muito. Mas enquanto esse sonho arder em meu coração, eu não vou desistir dos meus filhos. Quando foi ano passado, mais ou menos em junho do ano passado, eu comecei a pensar e falar, por que não, né? Adoção. E o Thiago sempre falava, quando eu falava sobre isso ali, amor, não é o tempo, vamos deixar pra depois e tal. Aí teve um dia que eu entrei no site da Vara, vi todo o passo a passo, e aí quando eu cheguei em casa, falei, amor, é assim que faz pra adotar no Brasil. E aí? Aí ele falou assim, vamos, faz a inscrição no curso, a gente vai fazer. Eu nem acreditei, gente, eu não fiz muito alarde, eu falei, tá bom. Fingi normalidade pra não angustiar ele, não deixar ele nervoso. Mas eu, assim, tava muito feliz. Eu falei, Deus, foi muito mais fácil do que eu pensava. E aí, assim, nós fizemos os cursos, que depois eu vou gravar um vídeo pra falar com vocês o que eu achei do curso, né, do grupo de apoio, sobre a importância dos grupos de apoio, o tanto que a gente cresceu e aprendeu, porque por mais que eu sempre tivesse esse sonho da adoção, eu nunca tinha estudado sobre adoção. Apesar da minha formação em serviço social, nunca foi minha área de atuação. Eu fiz especialização em saúde mental, em saúde da mulher, então assim, era outra coisa. Depois, de um ano pra cá que eu venho fazendo cursos sobre o fluxo da adoção, sobre o trabalho da equipe técnica, sobre ECA, direito da criança e do adolescente. Então assim, agora eu venho me aprofundando sobre esse assunto. Mas foi depois. Então eu não sabia nada. Quando nós chegamos no grupo de apoio, a gente ouvia e era uma chuva de informação, mas isso agregou demais pra gente. Fizemos o curso, demos entrada. O processo, assim, pra gente foi muito complexo, porque a gente, ao longo do processo, tomou alguns rumos, alguns caminhos dos quais eu me arrependo muito de ter. Eu lembro que no início eu comecei a buscar muita informação aqui no YouTube, eu pesquisava a adoção, e aí todos os vídeos eu ia vendo, mas assim, tinha muita coisa de qualidade, mas também teve muita coisa ruim que atrapalhou o processo, e também é por isso que eu tô aqui. Eu não sei tudo, mas eu acho assim, os meus acertos e os meus erros, se eu compartilhar e você ver, talvez a chance de você cometer os mesmos erros que eu, elas minimizem, porque eu cometi muitos erros, assim. Hoje, se eu puder dar um conselho pra você que pretende adotar, que tá dando entrada no processo, calma. Siga o fluxo. Vá até a vara da infância, conversa lá com a sua comarca, entenda qual o processo que a comarca quer que você siga e siga. Viva esse processo. É demorado, na maioria dos lugares, tá? Tem vara que é muito célere, os processos e tudo muito tranquilo, mas via de regra aqui no Rio de Janeiro, de onde eu tô falando, é demorado, é desgastante, parece que você tá sendo... A sensação que dá é que você cometeu algum crime e vai ser julgado. É muito, assim, pra vocês entenderem o nível de estresse que é quando você vai na vara, você é avaliado, é assistente social, é psicóloga e assim, parece que você precisa provar alguma coisa, sabe? O tempo todo. Então, isso é bem estressante, mas assim, faça com calma, sem querer atropelar os processos. Eu não fui essa pessoa, eu ficava vendo muita buscativa, e vamos fazer um vídeo exclusivamente para falar sobre isso, buscativa interna, buscativa externa ao SNA, mas não veja, sabe, mais um conselho, não veja os vídeos, os sites de buscativa antes de se habilitar, vai te desgastar ainda mais, você vai se envolver com algumas histórias, então por favor, tudo tem um tempo, gente. Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Eu acho que esse versículo resume bem o que eu quero dizer para vocês aqui através desse vídeo. Então, a adoção, ela entrou na minha vida, eu acho que desde que eu nasci. Essa sementinha já tinha sido plantada pelo próprio Deus no meu coração.
E aí a gente deu entrada nesse processo, a gente viveu o processo. Começamos o grupo de apoio em agosto do ano passado e em agosto desse ano, no finalzinho de julho, nós fomos habilitados para a honra e glória do Senhor. Estamos hoje na fila esperando nossos filhos na verdade, nossas filhas, e é sobre isso que eu quero falar com vocês no próximo vídeo. Mudamos o nosso perfil e vocês vão entender por quê. Mas a gente conversa no próximo vídeo. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!